Ô Caio, quando um líder ensina errado, apenas o líder é punido ou também o liderado? Olha, deu até Depende. rima. É, Ele falou das o trovinhas. líder com certeza. Ah, Tanto Jesus disse no Sermão do Monte, e que aquele que ensina o que é errado às pessoas receberá punição mesmo, como também não só no início do Sermão do Monte ele diz isso, aquele que ensinar errado vai receber, como que ensinar certo vai ser glorificado. Como no final do Sermão do Monte ele fala do lobo vestido de ovelha e como ele vai dizer, eu nunca te conheci. E Paulo repete isso dezenas de vezes e o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da epístola dele, diz: cuidado vocês que ensinam, porque sobre vós virá muito mais rigoroso juízo. Então eu estou aqui, tem gente dizendo, é um privilégio. Quer trocar de lugar? Eu sei que para cada palavra que eu digo aqui é uma responsabilidade eterna. claro. Que eu vou ser cobrado de cada palavra, boa ou frívola que eu diga. Você já me viu outro dia chegar aqui e pedir perdão publicamente Foi, por uma palavra que eu considerei frívola acerca do manga, foi, não é? foi. Porque eu não brinco disso, meu irmão. E também quando eu digo e não volto atrás, pode ter certeza porque a minha consciência não me falou que eu estava equivocado. Mas eu tenho pavor de brincar com o ensino. Até com palavras que possam significar o desvio do curso da vida de uma pessoinha, com uma opinião que, ainda que eu diga que é minha, possa influenciá-la numa direção errada. Eu tenho pavor disso. Quanto mais ensinar qualquer coisa errada sobre o Evangelho, aí o bicho pega. Porque uma opinião equivocada eu posso dar, eu não sou Deus e nem sou a verdade. Agora, a verdade do Evangelho que me está revelada, eu não tenho permissão, jamais, jamais, de torcê-lo em qualquer direção, de adaptá-lo em qualquer que seja o modo, ou de dizer, há um novo mover que tornou obsoleto isso e agora o Espírito Santo está ensinando um novo modo de fazer as coisas. Aí eu digo, sai Satanás, e meto o dedo na goela do bicho. E se for pastor e tiver na minha presença, eu vou enfiar o dedo dentro dos olhos do bicho. Por isso é que na minha presença eles viram todos sérios e santos. Pianinho, Pianinho. sapatinho. Queria que vocês vissem um encontro de Silas Malafaia comigo, vocês não vão reconhecê-lo, como ele é o cara mais educado do mundo. Estou dizendo na tua cara que você sabe que é, você sabe que você é. Como é que você chega, seus filhinhos? Todos eles, sabe? Cuidado, eles daqui a pouco o Twitter tá bombando. cantam Hein? de galo lá longe, na minha presença, olha. Manel Ferreira, cadê você, Manel Ferreira? Deputado federal, olha, eu sou deputado da glória de Deus. Quero ver quem é que vem aqui. Não estou com medo de ninguém, meu irmão. Também não estou com disposição de diminuir a causticância da verdade do Evangelho ante a corrupção nojenta que eu vejo assistida todo dia. Se o preço a pagar é morrer, então eu sou um candidato tranquilo. Vamos nessa. Vamos lá. Mas, de fato, eu vivo para a vida, todo dia, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. O que mais? Ô, Caio, Deus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Perdão, eu não respondi a segunda parte da pergunta do moço, eu só falei dos líderes. Ah, desculpa. Não falei dos liderados. Os liderados, tá certo. O liderado depende do nível de consciência que ele tem. Se ele é um absoluto ignorante, ele não carrega culpa nenhuma. Agora, depois de um tempo, meu amigo, quando ele vai virando auxiliar do líder, Aí ele... quando ele vai virando sacristão do negócio, ou quando ele vai dizendo, eu sei como tudo funciona lá, mas eu fico assim mesmo porque já me acostumei, aí cumpre-se nele o que se diz no profeta Malaquias. Profeta Malaquias, leia lá. Diz que esse cara que pede bênção ao sacerdote que ele sabe que é perverso,
o Senhor diz: eu transformarei todas as bênçãos dele em maldição sobre a tua vida. Eita. Porque você sabe que ele é um perverso. E foi pedir bênçãos ao perverso só por causa da função religiosa do perverso. Aí o Senhor Deus diz, está lá em Malaquias, e tem um livreto meu chamado As 4 Maldições, que deve estar até no meu site para download, que fala sobre isto. Se o cara é ignorante, nada vem sobre ele. E Deus o abençoa até quando o lobo vestido de ovelha está pedindo cura, libertação e profetizando. Agora o lobo vestido de ovelha vai entrar no cacete. A Dona Maria não, o Senhor passou por cima do bicho. Agora, se a Dona Maria resolver virar assessora do lobo, depois começar a polir as unhas dele, os dentes dele, eu sei que o bicho é um safado, mas ainda prepara a toga de ovelha para ele vestir, e ainda explana e diz, vai meu lobinho santo, e adora essa função, a Dona Maria entrou num lugar já complicado. Então depende do liderado, tanto mais quando seja ignorante, nada souber, sobre ele não recairá juízo, mas não viverá sem consequências. Porque me diga quem você ouve e eu direi a você como a sua mente ficará. E como o seu comportamento se tornará e como a sua alma se configurará. Em pouco tempo, me diga quem é que você escuta e eu lhe darei. Quanto tempo, Caio? Depende do cara, mas, meu amigo, no máximo 2, 3 anos o bicho Já tá todo tomado. ferrado. Todo ferrado. Ou medo, ou pânico, ou barganha, ou vício, ou paganismo que se solidifica mais dentro dele, e agora com as razões, supostamente, de um evangelho que não é evangelho, mas que diz que ele é um salvo com poder de arrogâncias e soberania sobre os demais perdidos da terra, e ele vai virando um bicho sem notar. Então depende do liderado, do nível de entrega do liderado ao líder. Ele pode se tornar exatamente idêntico àquele a quem ele segue. E com a mesma má intenção. Fica do tamanho do teu ídolo, né, bro? Fica. O tamanho dele. E do tamanho do artífice que faz o ídolo. O artífice, a Bíblia diz, se torna como o ídolo ao qual ele faz. E o ídolo fica a cara do artífice. De modo que o processo se retroalimenta. Essa é a religião. Por isso, a cada nova geração, a gente vê que surgem peças de reposição pioradas para essa porcaria que só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar e surgir a nova Jerusalém, onde não há religião e nem santuário. Só existe adoração à luz eterna do Cordeiro e ao Deus que é amor. E todos os povos que reconhecem essa graça, esse amor, essa bondade, essa verdade, ainda que não tenham na história sabido esse nome, mas que disseram amém para esse desejo de amor, paz, reconciliação, perdão, graça, compaixão, e ambicionaram vida eterna, mais do que vitórias no tempo e espaço, ainda que esse cara tenha vivido numa ilha perdida do Pacífico, e nunca nenhum missionário tenha ido lá dizer que quem é a encarnação disso tudo se chama na história Jesus, ele estará e está salvo no Cristo eterno, que foi quem salvou a todos. Olha, em quem que Abraão foi salvo, senão no Cristo eterno? Nunca houve ninguém que tenha sido salvo sem ser em Cristo. Mesmo quem nunca ouviu falar no nome Jesus é salvo em Cristo. Jesus é a designação histórica da história a ser contada, com uma nomenclatura espaço-temporal a designar o ente que não passou a existir há 2000 anos atrás, que é aquele em quem todas as coisas foram criadas e sem quem nada do que foi feito se fez. Ele é o Cristo eterno, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Por isso, não há ninguém que seja salvo senão em Jesus. No Cristo eterno, que na história recebeu esse nome de Jesus, mas que sempre foi o Salvador de todos os homens antes da encarnação, depois da encarnação.
Depois da encarnação eu tenho o privilégio de ir ao mundo inteiro pregando a todos os homens o Evangelho de Jesus. Mas se porventura os mares me impedirem, as circunstâncias não permitirem que nenhum ser humano chegue a um outro para contar essa história, nem por causa disso o Espírito Santo deixou de fomentar em choupanas, em ilhas distantes, em tribos perdidas, através de sonhos, de intuições, de percepções, de sabedorias, de visitações, que a gente não tem nem ideia, porque o Espírito sopra onde quer e nenhum de nós o controla. E um dia teremos um susto quando cumprir-se aquilo que Jesus disse aos supostos filhos do reino, da religião, do pedigree. Jesus disse, naquele dia vocês vão ter um susto enorme, quando vocês virem a milhares de desconhecidos do norte, do sul, do oriente, do ocidente, assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, que foram salvos no Cristo eterno, e vós de fora. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, um dos lugares mais perigosos para se estar é na religião, pela presunção de salvação que não salva no coração. Quando o cara, em se tornando membro do clube, passa a pensar que a membresia do clube é a salvação dele. E aí ele continua a viver uma vida inconversa, sem jamais experimentar o novo nascimento, a graça de Deus, a nova criatura eclodindo dentro dele, mas ele é membro do clube. E como ele é membro do clube, ele ganha prerrogativas, supostamente, de julgar os que estão fora. Porque só tem salvação dentro do clube. E aí, meu irmão, quem é que, vivendo de tal presunção, de tal equívoco, de tal anomalia humana, de tal desumanização, não vai se monstrificando? Isso é uma atitude nazista, ariana. Essa proposta de salvação da religião, que diz só os membros do clube são salvos, é arianismo religioso. Não é etnicista. Mas é quase uma coisa de etnicismo espiritual que passa a acontecer não pela via biológica e nem de DNA, mas pela via da aceitação maçônica dos ritos de entrada. Por exemplo, eu te batizei há pouco, mas isso não é um rito de iniciação no caminho da graça. Você já está iniciado na graça de Deus, só Deus vai saber o que está acontecendo dentro de você. Isso foi uma confirmação externa do milagre interno que já tinha acontecido dentro de você, rolado entre você e o Espírito Santo. Eu só batizo gente a quem o Espírito Santo já batizou. Você me compreendeu? Agora, o cara que fica dentro dessa história a vida inteira não fica com a mente sem se adoecer. De modo que o trabalho que a gente tem aqui é enorme, você não vê? Como eu respondo as mesmas perguntas, como volta, porque a capacidade que o esquema religioso tem de condicionar a mente é um negócio poderoso e fortíssimo, fortíssimo.